Boa noite! Nesta noite maravilhosa, eu desejo saudar a todos os componentes de nossa amada rede de WhatsApp e todos os amigos e amigas que nos acompanham pelo YouTube. Eu saúdo a todos com a doce e meiga paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amados, estamos iniciando nesta oportunidade as atividades deste ano de 2020 e seremos breve nesta saudação. Que todos de nossa rede de WhatsApp, assim como os amigos e irmãos Cristo do YouTube, tenham um ano de 2020 abençoado. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre a vossa vida e as vossas famílias. Amém? Queridos, eu não poderia deixar passar, desapercebido esse momento maravilhoso que nós estamos vivendo de início de ano. Então, nós estaremos marcando nesta data, hoje, estaremos marcando já o nosso primeiro período de oração e jejum do ano de 2020. Isso mesmo, meu amado. Já estamos iniciando, marcando o período de oração e jejum. Querido, nós não podemos deixar de orar, não podemos deixar de consagrar, não podemos deixar de jejuar. Temos que ter uma vida santificada, temos que ler a Bíblia, temos que ser diferente, temos que ser verdadeiros cidadãos do céu. Aleluia! E eu tenho uma novidade para você, uma coisa que você já sabe, mas é bom lembrar. Independentemente do que você tenha feito, preste atenção no que eu vou te falar. Independentemente do pecado que você tenha cometido, o sangue de Jesus Cristo, ele te purifica de todo pecado. Amém. Então, meu querido, nesse ano de 2020, pense, reflita, busque lá atrás aquilo que você fez de errado e deixe lá atrás. Entregue na mão do Senhor. Viva uma vida nova, uma vida santificada. Deleita-te no Senhor, diz a palavra do Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Então, meu querido, está na hora de você, eu e você, mudarmos de vida. E esse ano de 2020 é hora da mudança. Então, deixe o passado parar. Ore para que o sangue de Jesus Cristo limpe você de todo pecado. E a partir de hoje, a partir de 2020, seja um verdadeiro cidadão dos céus, santificado, purificado no sangue de Jesus Cristo. Amém. Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor. Queridos, então nós estaremos marcando esse próximo período de oração e jejum, que seria o primeiro do ano de 2020. Anote aí na sua agenda. Anote aí na sua agenda. Será quando? Sim, será no dia 23 de janeiro de 2020. Então, o nosso primeiro período de oração e jejum do ano de 2020 será no dia 23 de janeiro de 2020. Amados, quais são os objetivos e os propósitos? Estaremos mantendo os mesmos objetivos e os mesmos propósitos. Quais são eles? Estaremos orando pelos nossos queridos irmãos
que estão sendo perseguidos lá nos países da janela 10x40. Esse é o primeiro propósito. E o segundo propósito de nossa oração e nosso jejum, estaremos orando pelo nosso Brasil. Sim, estaremos orando pelos 8 segmentos do nosso Brasil. Quais são esses 8 segmentos? Anote aí na sua agenda para você não se esquecer. É esse o segundo propósito que você deve orar, tá? Então vamos lá. Ribeirinhos, indígenas, sertanejos, imigrantes, quilombolas, ciganos, os surdos com limitação de comunicação e os mais ricos dos ricos e os mais pobres dos pobres. Então, nesse período de oração e jejum, você deve focar nos propósitos. Entenda bem. Você vai orar especificamente por esses propósitos, que são os nossos irmãos Cristo que estão sendo perseguidos lá nos países da janela 10x40 e pelos 8 segmentos aqui do nosso Brasil. E deixa que o Senhor vai cuidar das suas necessidades. Amém? Foque nos propósitos e que o Senhor vai abençoar a sua vida. Isto conforme as suas misericórdias, pois elas não têm fim. Elas se renovam a cada manhã e grande é a sua fidelidade. Muito bem. Quando é que inicia o nosso período de jejum e oração? Dia 23 de janeiro, início, às 0 horas. Então, vai das 0 horas a 12 horas do dia 23 de janeiro. Faremos os períodos de oração e jejum intercalados. Então, veja bem, nós vamos intercalar até o final do ano. Entenda bem. Janeiro será um dia de oração e jejum, dia 23 de janeiro. Fevereiro serão 2 dias. Março será um dia. Abril, 2 dias. Então, um mês será um dia de oração e jejum e no outro mês serão 2 dias e assim sucessivamente, ok? Muito bem. Neste mês de janeiro, nós estaremos orando no mínimo, preste atenção, hein? Serão no mínimo 5 minutos de oração. Por quê? Todos os meses nós aumentaremos 5 minutos de oração. Então, quando chegar em dezembro, nós estaremos orando de 50 a 60 minutos de oração. Aleluia. Então você já vai agora calejando. Ano passado nós já tivemos um período tranquilo e estamos iniciando esse ano de novo, ok? Então nós vamos orar agora em janeiro, 5 minutos, no mínimo, no mínimo. É claro que nós vamos orar mais, mas no mínimo 5 minutos. E no mês de fevereiro serão 10 minutos, mês de março, 15 minutos e assim sucessivamente, ok? Muito bem. Qual será a leitura deste mês de março? Anote aí na sua agenda. A leitura do período de oração e jejum do dia 23 de abril está na palavra de Deus, no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1 a 18. Repetindo, a leitura do período de oração e jejum do mês de janeiro, que será no dia 23 de janeiro, será na palavra de Deus, no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 1 a 18. Você deverá fazer uma oração breve, deve ler a palavra de Deus e assim estaremos todos iniciando
esse período de oração e jejum às 0 horas, ok? Muito bem. Queridos e amados irmãos em Cristo, não existe outra forma de fortalecermos a nossa vida espiritual. Nós temos que ler a palavra de Deus constantemente, diariamente. Temos que orar diariamente. Temos que consagrar nossa vida diariamente. Temos que santificar nossa vida diariamente. Temos que cantar e escutar hinos espirituais diariamente. Então você já viu que temos que ser diferente. Então tá na hora, querido. Tá na hora. Quem não é ainda diferente, tá na hora de ser diferente. Porque o verdadeiro cidadão do céu, ele tem que ser diferente. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Muito bem. Então, janeiro será o nosso primeiro jejum, período de jejum e oração. Muito bem. Todas as informações foram dadas. Bom, neste primeiro contato do ano de 2020, eu gostaria de ler um salmo. Vou ser bastante breve, né? Eu gostaria de ler um Salmos 111. Eu gostaria que você meditasse nesse salmo. Você que está escutando esta palavra neste domingo, né? Domingo, dia 12 de janeiro de 2020, pegue a sua Bíblia e leia os Salmos 111. É um salmo maravilhoso. Então, vamos ler nesta oportunidade os Salmos 111. E nos diz assim a palavra de Deus: Louvai ao Senhor. Eu louvarei o Senhor com todo o meu coração, na assembleia dos retos e na congregação. As obras do Senhor são grandes, buscadas por todos os que têm prazer nelas. Sua obra é honorável e gloriosa, e as suas justiças duram para sempre. Ele fez suas maravilhosas obras para serem lembradas. O Senhor é gracioso e cheio de compaixão. Ele deu alimentos àqueles que o temem. Ele sempre será cuidadoso com o seu pacto. Ele mostrou ao seu povo o poder das suas obras, que ele pode lhes dar a herança dos pagãos. As obras de suas mãos são verdade e juízo. Todos os seus mandamentos são certos. Eles são firmes para sempre e se cumprem na verdade e na retidão. Ele enviou a redenção ao seu povo, comandou o seu pacto para sempre. Santo e venerável é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Um bom entendimento tem todos aqueles que cumprem os seus mandamentos. Seu louvor dura para sempre. Leitura maravilhosa. Leitura maravilhosa. E eu gostaria de enfatizar o versículo 9, a parte A, que nos diz assim: Ele enviou a redenção ao seu povo. Que maravilha! Deus enviou a redenção para o seu povo. Jesus Cristo, o nosso eterno Salvador. Aleluia! E também eu gostaria de enfatizar o versículo 10, parte A, que nos diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Que possamos, nesse ano de 2020, consagrar cada dia mais as nossas vidas, ter plena certeza da nossa salvação e sermos verdadeiros peregrinos nesta terra. Amados, no próximo domingo estarei dando continuidade à exposição do livro de Romanos. Então, você já sabe que foi anunciado no ano passado, né?
que nós estaremos ministrando sobre o livro de Romanos. Fizemos 2 ministrações e vamos dar continuidade agora nesse ano. Então, todo esse ano nós estaremos ministrando sobre o livro de Romanos. Acompanhe-nos, acompanhe-nos. Deus tem algo maravilhoso para você. Amados, nós almejamos a nossa verdadeira pátria. Que pátria é a nossa? A nossa pátria não é aqui, querido. A nossa pátria é o céu. Sabe por quê? A nossa vida aqui é passageira. A nossa vida aqui é passageira. Muitas pessoas não emplacaram o ano de 2020 e partiram para a eternidade. E nós temos que ter a plena consciência de que neste ano de 2020, muitas pessoas também não irão emplacar 2021. Então, que possamos ter plena certeza da nossa salvação. Não está na hora de termos dúvida, nem de ficarmos mais brincando. Está na hora de nós sermos verdadeiros servos do Senhor e termos certeza da salvação. Queridos, eu não poderia deixar de explanar o que nos diz Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. São palavras profundíssimas. Escute bem, eu não posso deixar nesse início, nessa saudação de início de atividade de 2020, de recitar as palavras de Jesus. Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14, e nos diz assim: entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo caminho que levam à perdição. E muitos, preste atenção, muitos são os que entram por esse caminho. Porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduz à vida. Apenas uns poucos encontram esse caminho. Querido, eu tenho que te fazer uma pergunta que não quer calar. A pergunta que não quer calar. Qual será o teu destino após a morte? Esta é a pergunta que não quer calar. Qual será o teu destino após a morte? Aonde você irá passar a eternidade? Só existe 2 caminhos, querido: céu ou inferno. É você que decide o seu destino eterno, isto enquanto estiver vivo nesta terra. Pense, reflita, medite. Quem decide é você. Deus já enviou o seu Filho. Nós lemos lá. Lemos na palavra de Deus. Ele enviou a redenção ao seu povo. No versículo 9. A redenção chama-se Jesus Cristo. Ele é o nosso Redentor. Ele é o nosso Salvador. Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor. Querido, grave bem esta data em 2020. Eu não sei se você está sabendo, o Papa Francisco marcou uma reunião 14 de maio de 2020. Eu gostaria que você gravasse essa data. 14 de maio de 2020. O Papa Francisco convocou um pacto global de líderes de todos os países do globo terrestre, em Roma. Líderes políticos, evangélicos, etc, etc. Você sabia disso? Ah, isso você não sabia, né? Você está ligado em tantas coisas, mas não está ligado naquelas coisas que precisa estar ligado. Querido, fique ligado nos sinais. Fique ligado nos sinais. Grave esta data. Amém?
Glória seja dada ao nome do Senhor. E assim, nós gostaríamos que todos de nossa amada rede de WhatsApp e também do YouTube, quero que todos tenham um ano de vida verdadeiramente consagrada no Senhor. Um ano de vida verdadeiramente purificada no sangue de Jesus Cristo. Um ano de vida completamente diferente. Que neste ano de 2020 possamos ser verdadeiramente peregrinos nessa terra. Que possamos dar exemplos de verdadeiros cidadãos do céu. Que possamos ser realmente sal da terra. Que possamos ser verdadeiramente luz do mundo. Que o Senhor Jesus esteja nos usando para levar outros para o céu. Amados, tenham todos um feliz 2020. Tenhamos plena certeza da nossa salvação, porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, verteu o seu sangue para te salvar e para me salvar. Vamos viver uma vida como cidadãos dos céus. Sim, uma vida como verdadeiros cidadãos dos céus. Fiquem todos com a doce e meiga paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até uma próxima oportunidade, queridos. No próximo domingo estaremos dando continuidade à ministração no livro de Romanos. Que Deus abençoe a todos. Amém.